Oi pessoas, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou relembrar com vocês alguns doramas que eu assisti por completo, né, todos os episódios, mas que não tenho vontade de assistir novamente. Já vou começar aqui com Olhos Angelicais, que é uma produção coreana de 2014. Conheci ela através de um spoiler, né, que eu vi no YouTube, uma recomendação do YouTube. Achei super interessante o pequeno trecho que eu vi no YouTube. Fui pesquisar sobre, olhei a capa, também achei super linda. Então, tipo assim, já me apaixonei pra poder assistir o dorama. Só que assim, gente, a história começou super bem pra mim. Eu tava apaixonada pelo casal de protagonistas. Só que quando houve a mudança, né, quando eles mudam até de ator, aí que pra mim o trem desandou. Eu entendo que a princípio era pra dar a entender que durante os 12 anos que passou, né, que eles ficaram separados, que houve uma mudança, né, que eles mudaram na aparência e tudo mais, mas eu confesso pra vocês que eu queria que continuasse com os mesmos atores, que era só mudar o penteado, as roupas, sei lá, pra dar a entender que eles ficaram um pouco mais velhos, não precisava trocar, mas enfim, trocaram. E os primeiros minutos que eu comecei a assistir esse dorama, ele me prendeu de um jeito que vocês, assim, vocês não têm ideia. Eu tava amando, eu tava ficando apaixonada pela história. Só que quando houve essa troca, quando houve a mudança, gente, foi muito brusco pra mim. Aí o enredo começou a ficar arrastado. Gente, era rodeio em cima de rodeio, gente. E era tantos desencontros nessa história. Você já viu aquela frase, a felicidade é difícil de alcançar? Então, gente, esse dorama foi a prova disso, gente, porque era muito dramático, gente, era sofrimento demais. Eu nem sei como é que eu consegui terminar de assistir os 20 episódios, mas pra mim foi arrastado demais. E a nova protagonista, me desculpe, ela não me agradava em nada, fora as atitudes dela, as decisões que ela tomava. Mas eu peguei um ranço dela, gente, eu peguei. Não, pessoal, quando tu começar a assistir esse dorama, você vai ver que o comecinho dele é bem gostosinho de assistir. É claro que acontece muitas tragédias e você fica assim impactado, mas depois, gente, praticamente ele se perde. E quando eu penso que eu comecei a assistir esse dorama por causa dos protagonistas, da história de amor deles dois, porque quando ele conheceu ela ainda era cega, né, gente? Ela não tinha feito a cirurgia de córneas para recuperar a visão e tudo mais. Então eu me apaixonei pela história, pelo envolvimento deles dois. Só que infelizmente com essas trocas bruscas e essa protagonista chata pra dedéu, porque depois que ela recuperou a visão dela, gente, é claro que tem aquela mudança, aquela transformação, mas parece que foi pra pior, sabe? Ela ficou insuportável. Não, pessoal, quando o protagonista tem que ir embora, né? Porque ele praticamente é obrigado a ir embora pra resolver problemas familiares dele. E a menina fica pensando que foi abandonada por ele. Assim, por um ponto, a gente até entende as frustrações dela, a raiva dela, tudo que acontece, sabe? Só que, gente, é difícil engolir isso por 20 episódios, gente. É chato demais. É sério. Eu só terminei de assistir esse dorama porque eu achava que vinha coisa melhor. Mas eu confesso pra você que não teve nada demais depois. E são cenas tão emocionantes que faz a gente se prender mesmo no dorama. Mas, infelizmente, por conta da troca e das enrolação do enredo, você acaba se desinteressando pelo dorama. E o próximo dorama aqui da minha lista é Shades of Prey. Eu sei, eu já falei dele aqui no meu canal. Tem até resenha, gente. Mas é aquele dorama que eu já citei pra vocês, que eu quase não consigo assistir ele, gente. Eu só assisti ele todinho por causa do Park Seo-joon, gente. Porque, pra mim, ele salvou completamente esse dorama. Porque, assim, gente, a história, assim, em si, não é que é ruim, péssimo. Não é, gente. É até um pouquinho interessante. Só que eles enrolam muito, gente. O enredo, tipo assim, uma coisa que era pra acontecer em um capítulo, eles enrolam uns 12 capítulos. Quase o dorama inteiro enrolando. Ele fica enrolando a gente, sabe? Fora que a protagonista desse dorama, gente, pra mim, ela era insuportável. Eu até citei lá na resenha que é aquele dorama que logo no primeiro episódio eu queria desistir dele, gente, por causa da protagonista, que eu achava ela muito espalhafatosa, sabe? Ela é muito exagerada e eu achava que não precisava disso tudo. Mas enfim, né, gente? Só que assim, a protagonista era chata, a amiga dela também insuportável, o rapaz que se apaixona por ela, né, porque tem um quase triângulo amoroso ali, só que não rola, porque afinal de contas ela é apaixonada pelo seu amiguinho de fãs, ainda bem, né, pelo menos isso, mas eu sei que muita gente gostava desse personagem, né, desse personagem secundário, queria que ela terminasse com ele, mas ela não terminou. Enfim, é aquele dorama que pra mim só serviu mesmo pra passar o tempo, taranã. Não é aquele dorama que eu fiquei mega apaixonada ao ponto de assistir todos os episódios de novo. Não dá, gente, não dá.
Mas eu tenho que confessar pra vocês que alguns remakes que foram produzidos em cima dessa obra coreana, eu assistiria de novo, mas essa aqui original não assistiria. O próximo dorama aqui da minha lista vai ficar com Kakafukaka. Gente, olha o nome desse dorama. Você já pensa o pior de tudo, mas eu vou dizer alguma coisa pra vocês. Ainda bem que era só 10 episódios, porque se fosse mais, eu acho que eu desistiria. Ô, dorama ruim! Pensa em um dorama aí que você vai assistir ele achando que vai dar alguma coisa e quando você termina de assistir, você fica pensando assim... É sério que eu perdi esse tempo da minha vida assistindo isso? Não é possível, gente. Porque assim, a nossa protagonista, ela passa por algumas frustrações na vida dela, né? E quando você pensa, tá ruim, tem como piorar? Claro que tem, gente. O namorado dela trai ela, então pronto, acabou-se tudo. E ela sai lá do apartamento onde ela tava, vai morar numa casa compartilhada. E quando ela vai pra essa casa, ela acaba reencontrando um amorzinho lá da adolescência. E esse amorzinho da adolescência dela, gente, tava com disfunção erétil. Há uns 2 anos ele não conseguia mais, né? Mas quando ele vê ela, gente, tipo assim, parece que o menino lá embaixo ficou animadinho. Então, ele pede pra ela, gente, uma ajuda pra poder curar ele, gente. E é aí que começa a cena sem noção bizarra desse dorama, gente. Aqui, gente, esse dorama foi feito só pra tu ficar rindo da bizarrice que ele é, porque ele é muito sem noção. Pensa, você vai pra cama com uma outra pessoa que você não vê há trocentos anos, só pra tentar curar a disfunção erétil dele. Então ele vai ficar atrás de você pra ver se o amiguinho dele levanta. Vocês entenderam, né? Gente... Não dá pra levar esse dorama a sério. Fora que essa protagonista, Jesus toma conta, só por Deus, gente. Parecia que ela não tinha vontade própria, né, gente? Quando ela começa a se deitar com um cara e começa a pensar besteira... Tipo assim, ela era pra ela ser um remédio pra ele, mas ela começa a pensar no lado físico dela, né? Nas coisas que ela poderia sentir se ele tocasse ela. Gente, eu não sei porquê, mas essa protagonista não me caiu bem. Mas sabe que eles dois até combinavam, gente, porque ela era muito chonga e ele também deu certinho. É sério, pessoal, não assiste esse dorama, porque se você assistir, você vai ficar com aquela sensação que você perdeu um tempo precioso da tua vida. Aí você pode falar pra mim, mas e as cenas quentes, né, a pegação? Eu sei, gente, tem as cenas quentes e tudo mais, mas não vale a pena, gente, eu tô te dizendo, não vale a pena. No máximo que você pode é dar umas gargalhadas, porque as cenas são muito bizarras. Praticamente um dorama que beira a bizarrice com cenas muito constrangedoras que deixa a gente bem desconfortável. E o próximo dorama aqui da minha lista vai ficar com Minha Identidade é a Beleza Gangnam. Uma produção coreana de 2018 que tinha o lindão do Chae-un. Vou falar pra você. Só valeu um tico assim a pena assistir esse dorama inteiro por causa dele. Porque se eu for contar com a participação da protagonista, desiste. Eu comecei a assistir esse dorama juntamente com a minha amiguinha linda, maravilhosa. A gente fez assim, um bem bolado. Tipo assim, ela assistia algum dorama com o meu opa e eu assistia algum dorama com o opa dela. Então a gente resolveu assistir esse dorama porque tinha um Chae-un e ela ama ele. E assim, gente, eu vou falar pra você que as cenas legais, divertidas e que vale a pena desse dorama ficavam por conta do Chae-un, porque... Gente, ele arrasava. Mas e também temos o fato da vilã, que eu também achava ela super interessante, porque eu achava ela muito dissimulada. Talvez valha a pena você assistir por conta desses dois. Fora a mãe dele que, nossa, era uma maravilha de pessoa, amava demais. Mas a protagonista não dá, gente, não dá pra engolir ela. Eu e a minha amiga terminamos de assistir esse dorama e a gente fez, né, aquela reflexão sobre isso e aquilo, todos os assuntos dele. E a gente chegou à conclusão que é um dorama que nós duas não assistiram novamente, porque não tinha nada assim que valesse a pena. Tipo assim, mesmo que o Chae-un tivesse nele, não valeria a pena assistir os 16 episódios novamente. E olha que a temática é até interessante, né? Até porque é um dorama que faz a gente refletir sobre várias questões, né? Como autoestima, sobre machismo, até saúde mental, a gente pode citar aqui, né? A nossa protagonista, ela era oprimida na infância e na adolescência dela por causa da aparência dela, né?
porque ela não se encaixava nos padrões da sociedade. Só que assim, ela passa por essa transformação e ela acha que a vida dela vai mudar por conta disso, que as pessoas vão gostar dela depois que ela passar por essa mudança. Só que a gente sabe que não é bem assim. Talvez um ponto positivo desse dorama que a gente tem que citar aqui é que o nosso protagonista, ele já era apaixonadinho pela nossa mocinha antes dela fazer a cirurgia. Então foi uma coisa que eu gostei bastante. Só que infelizmente a mocinha não me chamou a atenção. Eu não sei nem se era por conta da própria atriz, que eu achava ela muito inexpressiva. Parece que ela tava com a mesma cara do começo até o fim, sabe? Parecia que ela não sabia transmitir as emoções que o dorama pedia. Ó, é só uma opinião minha, tá, gente? Se você assistiu esse dorama e você gostou, tudo bem. Mas eu assisti juntamente com a minha amiguinha e a gente chegou à conclusão que não dá pra assistir ele por uma segunda vez. A primeira já basta. E o próximo dorama aqui da minha lista vai ficar com café e baunilha, né? O nosso coffee vanilha. Dorama japonês com apenas 10 episódios. Ainda bem, né, gente? Porque assim a gente não sofre tanto. Eu sei, gente, o Dori Sakurada tá nesse elenco que pra mim é uma coisa que salvaria, né? Que ele é maravilhoso, mas infelizmente, gente, esse dorama não dá pra tu assistir e tu gostar dele, porque a nossa protagonista, gente, ela é chonga demais. Olha, quando tu assistir, você vai ficar pensando, meu Deus do céu, não acredito que essa menina fez isso. Não, eu não acredito que ela vai fazer isso. Gente, era ruim mesmo. Pensa aí em um dorama com relacionamento tóxico, protagonista ingênua e um mocinho manipulador. Tem tudo pra dar errado, gente. Gente, é sério, eu vou falar uma coisa pra você. O nível de ingenuidade dessa protagonista me assusta, gente, porque tinha algumas atitudes dela que beirava a bizarrice, gente. Ela era muito, mas muito sem noção, gente. Não, e o nosso protagonista, mesmo sendo o Dori Sakurada, meu Deus do céu, você assiste e você pensa, gente, como ele era um macho escroto, porque ele era... Sim, ele vivia testando os limites da nossa protagonista, né? Agindo como se fosse o seu professor. Ele sempre queria ensinar algo a ela, lhe educar. Me desculpa, né, gente? Mas era atitude de gente babaca. Deus me livre. Ele sempre colocava ela em situações nada convencionais só para testar a teoria dele, né? O ponto de vista dele. Ele controlava ela de um jeito, gente, que você, quando assistir, você vai ficar assim: menina, reage, reage! Porque ela não tinha atitude nenhuma. Ela era meio assim... Tinha muita pouca boa vontade. Ela parecia aquelas bonecas de pano. Se um dia você for assistir esse dorama, você vai ficar com aquela sensação que ela parecia uma cachorrinha sendo domesticada por ele, tá? Desculpa pelo palavreado, tá, gente? O que ocasionava cenas bem constrangedoras. Eu sei, gente, que esse dorama ele tem uma pegada mais adulta. Era pra ser os 50 tons lá do Japão. Mas... foi uma coisa muito mal feita. Não, e aquela amiga dela, meu Deus do céu. Aquela amiga dela era escrota demais. Dava vontade de entrar no dorama e dar na cara dela. Não, pessoal, aquela cena dela pedindo o namorado da Risa emprestado, né, por um dia, foi, assim, o ápice da sem nocice dela. Aí você pensa que não pode ficar pior. Fica, gente, porque a Risa aceita emprestar o namorado dela pra amiga dela. É isso mesmo que você ouviu. E essa protagonista me irritava de um tanto que vocês não têm noção. E quando o dorama começa, só pra vocês entenderem, ela começa a namorar com o protagonista sem nem ao menos conhecer ele direito, gente. Tipo assim, em 24 horas ela conhece o cara, ele pede ela em namoro e ela aceita assim, do nada. Praticamente os nossos protagonistas, eles não tinham, assim, uma conversa de adultos, sabe? Parece que tudo se resolvia na cama. Aconteceu, eles faziam aquilo. Era basicamente isso. Tipo assim, não tinha um contexto sólido, entende? Acontecia assim, do nada. Definitivamente é aquele dorama que você assiste só uma vez pra nunca mais. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido bastante. Antes de sair, deixa o teu like aqui pro YouTube entender que você gostou, que você curtiu esse vídeo. Se inscreva aqui no meu canal e, é claro, vejo vocês em um próximo vídeo.